isso, não. Pedia um chiclete borrachudo, sabe? Levava para casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. Botava no congelador? E chupava um pouco. Tá? Eu tinha vontade de comer uma maçã, naquele tempo tinha umas maçãs argentinas, filho, eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar e sair correndo de comer. Eu não roubava com medo da minha mãe. Sabe? Essa foi a educação que eu recebi da dona Lindu. Aí você não tem noção. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção. Com essa gente, com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, mas eu tomei a decisão de que eu tinha que ir para Curitiba, eu tinha que ir para a Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a Força Tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, ou fugitivo. E eu não tenho mais idade para isso, cara. Eu tenho um bisneta, eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Tô até hoje, perguntando para esse Moro, diga, sabe, o que eu roubei? A sentença que ele deu para mim, sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado. Que esse sem vergonha não teve coragem de dizer. Ele poderia ter dito. Sabe? Então, é muito duro. É muito duro você estar na sua casa, junto com a sua família, e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão. Falando que você roubou. Sem mostrar absolutamente nada. Então, isso foi muito duro. Eu jamais imaginei passar isso na vida, jamais. Essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida, sabe? E eu ainda vou pensar bem, mas em algum momento eu vou processar, porque nem que for um tataraneto meu, quinquaraneto, sextataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo. Você ficou quanto tempo nesse processo? Eu fiquei preso 580 dias, mas o processo foi 4 anos de denúncia, sabe? E aí eu sou agradecido àquele pessoal que fez a vigília para mim em Curitiba, aquelas pessoas que ficaram lá, embaixo de chuva, embaixo de sol, sabe? Eles cantavam todo dia de manhã para mim, gritavam bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, durante 580 dias. Então é uma coisa que marcou a minha vida. Eu saí da cadeia um outro homem, tive a graça de Deus de sair, sabe, para Cajacajanja, sabe? Ela morava em Curitiba, ela mandava uma comidinha para mim toda noite, sabe? Ela te conquistou pela comida. É destino, né? Conquistou pela barriga. Não, e ela não deixava eu mandar minha roupa para lavar fora, ela queria levar para casa para lavar. Aí quando eu saí, eu falei, não tem outro jeito, eu vou casar com a bichinha. Mas o que passava na sua cabeça lá dentro? O que você aprendeu? O que você falou que você virou outro... Olha... O que passava ali dentro? Mitico, é engraçado porque o sofrimento, às vezes, ele te ensina a ficar maior, mais generoso. Eu não podia ficar com ódio dentro da cadeia, porque senão eu tinha que ficar dando cabeçada na parede. Então eu comecei a ler muito, sobretudo sobre a escravidão, para conhecer um pouco melhor o Brasil. Eu comecei a pensar na minha vida, o que tinha acontecido na minha vida, o que eu já tinha feito. E a solidariedade que eu recebi era muito grande, gente. Nunca tinha acontecido com um ser humano o que aconteceu comigo. Nunca. Sabe, a vigília foi uma coisa muito forte na minha vida. Muito forte. Então, eu saí generoso, eu saí pensando em casar com a Janja e sair da política, sabe? Vou viver minha vida. Mas não tem jeito, sabe? Durou quanto tempo esse pensamento? A política é como uma cachaçinha.
Falei, eu não quero, mas tomou a primeira, você vai em frente. Então, eu resolvi, sabe, entrar nessa briga outra vez. Eu não posso ficar quieto, sabe, com tanta gente precisando de gente para lutar. Então o senhor vai se candidatar? Eu estou pensando, por isso que eu estou dizendo, em março... Tá tentando buscar isso aí, a resposta aí. Querendo saber. Em março eu vou decidir, porque depende de muita coisa, sabe, depende de muita coisa. Não é só eu quero ser candidato, porque comigo tem uma coisa mais séria que eu não posso mentir para o povo brasileiro. Sabe, qualquer um que é candidato pode contar a mentira que quiser. O cara nunca fez, o cara vem aqui e fala, eu vou fazer isso, não fala assim? Uhum. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. Porque eu tenho um legado. Eu tenho um legado. Eu tenho um conjunto de obras feitas nesse país. Eu vou te contar um número para você ficar assustado. Sabe, durante o nosso governo, nós colocamos 52 milhões de hectares de terra para fazer reforma agrária. 52 milhões de hectares de terra é 51% de tudo que foi feito de distribuição de terra nesse país desde que o país foi descoberto. Sabe? Eu estou dizendo isso porque o que nós fizemos foi muita coisa. Muita, você não tem noção. A transposição do Rio São Francisco era para ser feita em 1846. Presta atenção, 1846. Você não era nascido, Igão. Nem meus pais. 1846. E nunca pôde fazer, nem no tempo do imperador pôde fazer. Nós tomamos a decisão de fazer. Por quê? Porque nós vamos levar água para 12 milhões de pessoas que moram na região mais seca do país. Sabe? Quando eu morava em Garanhuns, eu tinha 7 anos de idade. Eu ia buscar pote de água no açude. Você chega no açude para pegar água, tá a vaca fazendo xixi, fazendo cocô, tá a cabrita fazendo, tá o cavalo. E você é obrigado a ficar separando a água com a mão, pegando com a caneca, enchendo o pote. Aí leva para casa aquela água suja, você coloca ela dentro do pote para ela assentar. Aí depois de um tempo a sujeira assenta, você tira com a canequinha outra vez, coloca no outro pote, aí já passa no coador. A gente nem sabia ferver a água, nem sabia, não tinha cultura de ferver a água. Aí você pegava esquistossomose com muita facilidade, porque tinha caramujo na água. Então, quando eu tomei a decisão de fazer a transposição do São Francisco, eu falei, sabe, é o mínimo de respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. É o cara ter o direito de tomar um copo d'água decente, limpa. Sabe? Então nós fizemos, e eu dizia, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. Porque no Brasil é assim, tudo que é por rico é investimento, tudo que é por pobre é gasto. Verdade. Tudo que é por pobre é gasto. Por rico você pode fazer o que você quiser, investimento. Agora, por pobre, sabe, uma injeção que você dá é gasto. Um comprimido que você dá para a mulher é gasto. Então, eu aprendi que se eu voltar, eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu já trabalhei, porque tem que fazer muito mais, porque eles estragaram o Brasil. Eles destruíram o Brasil. E eu tenho que voltar com vontade de fazer muito mais. Por isso que eu pretendo fazer as coisas, sabe? Mas você sabe, se não for você, não tem ninguém. Eu ia contar uma coisa para vocês, porque vocês estão perguntando um pouco para mim, eu estou falando muito, que é o seguinte. Eu tinha umas coisas na minha vida muito engraçadas. Eu engraxava sapato na Vila Carioca. Vou dar o nome da rua para vocês. Era um bar do seu Oscar, que era na esquina da rua Auriverde com a rua Vemag. Eu estou dando nome para vocês depois procurar na internet. Candidato. Porque a gente vê nas pesquisas, o único ser humano capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula, desde o primeiro turno, segundo turno, isso e aquilo. A sua indignação vai fazer o senhor ser candidato? Olha, eu tenho que tomar uma decisão até março. Porque, veja, eu tenho que pensar muito. Eu já fui presidente.
Eu sou considerado por todas as pesquisas o melhor presidente da história do Brasil. Eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil, que mais fiz escolas técnicas na idade do Brasil, nesse país. Quando nós assumimos o governo, o Brasil tinha 3,5 milhões de universitários. Quando nós deixamos, tinha 8 milhões de universitários. Nós criamos o ProUni para garantir bolsa para jovens pobres da periferia que não podiam estudar. Nós garantimos o FIES, sabe, com financiamento do Estado para garantir que filho de pobre que quisesse tomar dinheiro emprestado para pagar a universidade pudesse tomar. Sabe? Nós fizemos em 13 anos mais escolas técnicas do que foi feita de 1909, quando foi feita a primeira em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, até a hora que eu cheguei na presidência. Nós fizemos mais de 450 escolas técnicas contra 140 que eles fizeram no século. Sabe? E por que eu acreditava nisso? Eu acreditava nisso porque é o seguinte: eu tinha vontade de estudar, não conseguia estudar. Eu tinha que escolher, ou eu estudava ou eu trabalhava. Tá? Então, eu quero que o filho do trabalhador estude. Todo mundo nesse país tem o direito de ter a mesma oportunidade. Eu não sei se você vai ser melhor do que o Igão, ou se ele vai ser melhor do que você, Mitico. Também nunca. O que eu quero é garantir que vocês dois tenham a mesma oportunidade. Aí, para ter oportunidade, você tem que comer. Quem come vira inteligente. Quem come vira bonito. Obrigado. Sabe? Então, mas é verdade. Igão, a então fome, tá a fome é feia. Sim. Sabe? Então, veja, então eu fico pensando, eu só tenho uma razão para votar. É fazer esse povo outra vez voltar a comer. Eu tenho uma obsessão. Eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Caralho. Tá? O meu café de manhã era uma cuia de farinha de mandioca com café preto. Tá? Pão era quando estava doente. Então, eu levava marmita quando eu trabalhava na Vilares. Às vezes não tinha nem um ovo para colocar dentro, era só feijão e arroz. Eu tinha que comer na fábrica escondendo para ninguém ver que eu não tinha mistura. Então, só tem sentido eu votar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Não dá para você fazer diferente. Todo filho de trabalhador da periferia tem direito de disputar uma vaga na universidade. Acabar com essa mentalidade escravocrata. São 350 anos de escravidão que ainda permanece na cabeça das pessoas. O ódio porque o pobre tem ascensão. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Sabe? O pobre não pode andar de avião. É preciso acabar com essa imbecilidade. O pobre é gente. Não pode o pobre é um ser humano. E ele tem o direito de ter o que ele quiser, de ter ascensão. Sabe? O pobre pode comer camarão? Hein? Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você está vestindo, sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, porra. E não é difícil. Posso dizer para vocês, pela fé que eu tenho em Deus, não é difícil. Mas, Lula, como que tá você, sua equipe, o PT em relação a isso? Porque a gente, meros mortais, a gente tá olhando o governo agora, tá tipo, mano, o que tá acontecendo, sabe? Aconteceu o Covid e as vacinações. Só um milagre. E etc. Então, tem muita gente que tá desesperado, tem muita gente que não tá botando mais fé, que tipo, mano, o Brasil já era. A gente quer uma solução, sabe? A gente quer, quer olhar... Um motivo pra acreditar, né? A gente quer um motivo pra acreditar, a gente quer o Brasil bem, cara, sabe? Ô Mitica, é porque nós não temos governo. Você vai já vamos pegar a pandemia como exemplo que você falou, Mitico. O que você, se fosse presidente, você, Mitico, se fosse presidente Vacina. E fosse uma pessoa séria, deveria fazer? Bom, você não é obrigado a entender de porra nenhuma, correto? Uhum. Ele já fala que não entende de porra nenhuma mesmo. Mas você então chama o seu ministro da Saúde, convoca um grupo de cientistas, que nós temos muitos cientistas bons, sabe, convoca os secretários de saúde dos estados, você cria um comitê de crise,
E esse comitê de crise passa a orientar a sociedade brasileira. Então, toda vez que for para a televisão, o comitê de crise está dizendo, olha, isso tem que fazer. Tem que comprar vacina. A vacina é muito importante, então tem que comprar vacina. Vamos gastar o que tiver que gastar para comprar vacina. Tem que usar máscara. É obrigado a usar máscara. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, parar de sabe, querer fazer festinha. Não dá, cara. Você tem que viver a vida inteira, não perca a sua vida. Se você tivesse um governo sério, isso teria acontecido. Agora você tem um governo que achou que era uma gripezinha, você tem um governo que achou que usar máscara virava homossexual, você tem um governo que acha que tomar vacina vai virar AIDS, sabe? Então você tem um psicopata, sabe, mentindo para o país com fake news todo dia, não é normal. Então, nós precisamos recuperar a esperança. Você veja uma coisa, eu fui agora para a Europa. Eu fui só para mostrar para essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a 6ª economia do mundo, o Brasil agora é a 13ª economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito, a China respeitava o Brasil, a Rússia respeitava o Brasil, os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai para a reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gesto de arma. Ele acha que a solução está em vender arma, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de rifle. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para a molecada brincar na escola, sabe? Quando, na verdade, ele deveria estar pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar pensando. Mas não pensa. Então, a desesperança é muito grande. Então, nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa. Esse jovem que está em casa nos assistindo, que está lá sentado no sofá, sabe, que está às vezes amargurado porque ele queria ter um computador melhor para estar assistindo vocês, sabe? Ele tem que ter o direito de comprar o computador, nós temos que facilitar, sabe, para que as pessoas, sabe, a pessoa sinta o prazer pela vida. Sabe, o cara sair na rua da sua casa, ter iluminação, o cara ter uma área de lazer perto da sua casa, o cara ter um centro de cultura, como nós criamos os pontos de cultura quando o Gil era nosso ministro e o Juca Ferreira. Essa família eu fiquei sacando, eu fiquei aqui meditando, falei, esse Igão, ele está falando do governo Bolsonaro, porque foi ele que acabou o Bolsa Família. Eu vou te contar uma coisa, ô Igão, o Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? Porque ele é grosso. Ele é grosso. Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não, porque eu sou um cara que eu não tenho diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma do Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano. Esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, esse cara não gosta de LGBT, esse cara não gosta das mulheres, esse cara não gosta de sindicato, esse cara, sabe? Ele só gosta de milico, de miliciano, ele só gosta sabe, ele não gosta de livro, ele gosta de arma, sabe? Então, o que eu acho? Quando esse cara acaba com o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula, era um programa do Estado brasileiro. O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes o melhor programa de transferência de renda do mundo. A ONU cansou de indicar o Bolsa Família como modelo de programa de transferência de renda para as pessoas. Porque o Bolsa Família, ele tinha condicionantes. Uma família, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar na escola. Se os filhos não estivessem na escola, não recebia. A criançada tinha que tomar vacina, se não tomasse, não recebia. Se a mulher estava embaraçada, você sabe o que é embaraçada? Que é grávida. Você falou que era boliviano, eu falei, pô, ele vai saber o que é embaraçada. Porque o Evo Morales na Bolívia criou um programa para las embaraçadas. Um programa que ajudava as mulheres grávidas. Então,
era um programa que tinha uma função social extraordinária. E a gente dava o dinheiro para a mulher, não dava, o cartão era para a mulher, não era para o homem. Porque o homem, imagina o Igão, sabe? É ele que é o chefe da casa, vai receber a Bolsa Família. Aí o Corinthians perde. Aí o cara fala, pô, eu vou ali no bar tomar uma cachaçinha. Sim. Sabe, eu vou pagar com o Bolsa Família. Aí não pode, Igão. Então a gente dava o dinheiro para a mulher, porque a gente tinha certeza que a mulher tem mais preocupação em cuidar. Ia tomar a melhor decisão. Cuidar da família, cuidar da casa. Sabe? Você pode ter uma ou outra que não é, mas 99% das mulheres são mais responsáveis no cuidado da família. Então era um programa extraordinário. Nós estávamos propondo que o Bolsa Família fosse aumentado para R$600. Não, ele resolveu acabar. Criou uma bobagem de um Auxílio Brasil, que é um programa só eleitoral, porque ele quer ver se ganha as eleições. Ele acha que o povo brasileiro é bobo que vai votar, porque ele criou um Auxílio Brasil. Sabe? Então, é uma pena, é uma pena. Ô, Igão, uma coisa que eu poderia te dizer, sabe, como experiência de vida. O povo pobre é a solução desse país. Sempre foi. Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte, coloca o pobre no orçamento que está resolvido parte dos problemas desse país. Por quê? Porque uma pessoa na periferia, uma dona de casa, quando ela recebe R$50, quando ela recebe R$10, quando ela recebe R$100, ela não vai depositar num banco para fazer investimento. Ela não vai comprar dólar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida. Ela vai comprar, sabe, uma blusinha para filha, um chinelinho para filha, sabe? Vai comprar, vai fazer uma dentadura nova. Eu fui xingado, porque não, tem gente pegando dinheiro do Bolsa Família e colocando dentadura, mas e daí? O cara precisa colocar dentadura para comer, pô. Sabe? Então, era um programa excepcional. Sabe, esse troglodita não precisaria ter acabado com isso, ele poderia ter aperfeiçoado, ele poderia ter aumentado. Qual que foi a razão para acabar com o Bolsa Família? A razão, porque ele dizia que era um programa do Lula. Então era preciso acabar com o programa do Lula. Entendi. Porque tem que ter o programa do Bolsonaro. Sabe, o programa não era do Lula. Entendi. Porque tem que ter o programa do Bolsonaro. Sabe, o programa não era do Lula, o programa era do povo brasileiro. O Lula não recebia Bolsa Família. E outra, se já deu certo, vai pra próxima. Não, e era um programa que tinha 18 anos, não era 18 dias. Caralho. 18 anos. Era um programa modelo, utilizado pela ONU como referência. Sabe, mas não, resolveu acabar. Você sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês com todo o respeito das pessoas que estão acompanhando vocês, é que pobre, muitas vezes nesse país, é tratado como se fosse papel higiênico. Sabe, usou, jogou fora, acabou. Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre. Sabe, o pobre não é visto como ser humano, é visto como número. Sabe, eu quando saí da cadeia, eu fui conversar com o Papa Francisco, porque eu queria começar uma campanha, sabe, uma campanha contra a desigualdade. Você tem o WhatsApp do Papa Francisco? Não, como é que foi isso aí? Não, fui lá, tive que pegar o avião e ir lá e falar com o Santo Padre. Não, porque imagina... Papa, liga pro Papa ideia aí, Papa. Mas olha, nós temos amigos, se for preciso ligar, liga. Isso é muito fera. Sabe por quê? Hoje o meu problema é de indignação. Indignação. Você viu como é que está o centro de São Paulo? Você viu como é que está a Praça da Sé? Você viu como é que está a beira desse rio Tamanduateí, sabe, ali na Avenida do Estado? A quantidade de gente. Esses dias a Janja me mostrou uma fotografia de um cara, um depoimento de um velho de 90 anos, que ele dizia o seguinte, assim, o que eu fiz para aos 90 anos de idade eu estar morando na rua? Nossa. Esse país não precisa disso. Esse país não precisa, esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência. Vê se o Congresso está preocupado com isso. Vê se eles estão preocupados com isso. Não estão preocupados, sabe? Não estão preocupados. Então, eu estou com um problema de indignação. Eu tenho 3 coisas que eu quero fazer enquanto eu estiver vivo. Primeiro, uma luta muito forte contra a desigualdade. Você, quando quebrou o Lehman Brothers é aquele banco que quebrou na crise de 2008. Sabe, aquele banco que estava emprestando dinheiro,
Sabe, era trocando papel atrás de papel, trocando papel, quebrou o mundo inteiro, que eu falei que era uma marolinha no Brasil, que a gente ia sair logo. Pois bem, foram gastos trilhões e trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Nossa. Na guerra do Iraque, investiram 4 trilhões de dólares. Sabe o que é 4 trilhões de dólares? Nem imagino. Daria para encher isso aqui 80 vezes, ou seja, a gente poderia acabar com a fome no mundo. Sabe, será que as pessoas ficam tranquilas de dormir sabendo que na rua do lado dele tem uma criança que não tem um copo de leite para tomar? Que não tem um pão com mortadela para comer? Então, eu acho que o problema nosso é de indignação. Eu hoje sou um homem indignado. Sabe? Muito indignado, muito indignado. É por isso que eu estou nessa luta. Eu já tenho idade para parar, já poderia estar parado. Você vê que eu vou casar com a mulher mais novinha. Você não é de namorar, né? Fiquei sabendo isso aí. Você não é só de namorar, né? Você gosta de casar, né? É lógico, cara. Eu sou um cara sério. Você é romântico? Eu sou um cara... Puta, depois